a minha esposa em oração. No final do ano nós temos aniversário da igreja, só Deus para nos abençoar. Vamos louvar a Deus, vamos cantar ao Senhor, aleluias. Vamos cantar assim: tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Não tente entender, pois nessa quando lá chegar, só sei cantar o choro. Não precisa dessa luta, rouba sua paz, pode deixar. Deixa eu trabalhar no meu jeito. Vamos ser um bonitão que vai louvar a Deus. Graças a Deus. Vamos receber o conjunto com palmas e louve e adora o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Ele
Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o conjunto de senhoras. Aqui nós temos conjunto de senhoras, conjunto de criança. Só que tem muito tempo que eu não estou ouvindo essas crianças cantarem. Eu gostaria de ouvir essas crianças cantarem, viu? Porque as crianças é o perfeito louvor. Amém, irmãos? Irmãos, e também não esqueça, irmãos, de quando você estiver em casa, quiser assistir um culto da Igreja dos Amor, você entra no Instagram, no YouTube da Igreja do Nova Sina, você vai ver as irmãs louvando a Deus. Assina lá o canal lá. A Uriada veio me contar aqui agora. O Wagner não vai vir não. Eu falei, por quê? Porque está no meio da estrada assistindo aqui o culto. Porque está sendo transmitido ao vivo. Aí, ele mandou mensagem, né? Está ao vivo, Deus abençoe o pastor Wagner. Antigamente, irmãos, era assim, né? Quando chegava um canal de TV, Rede Globo, Bandeirantes, Record, aquela câmera todo tamanho, né? Filmando, não era assim, irmãos? Não me filma não, não quero ser filmado, não quero ser na televisão, não. Hoje não tem nada disso, né, irmãos? Pequeno aparelho, filma tudo, né, irmãos? Como é que a tecnologia de hoje, como é que o negócio se expandiu? E o homem não usa nem a terça parte da sua memória, da memória que Deus hoje. Já pensaram, irmãos? Que inteligência. Deus abençoe o pastor Wagner. Na sexta-feira, eu acredito que ele estará conosco aqui. Quem manda a paz do Senhor para o pastor Wagner, que está no meio da estrada, Eliado? Está no meio da estrada assistindo nós. Diga a paz do Senhor, pastor Wagner. Daqui a pouco ele manda outra mensagem ali. Irmãos, então você quiser assistir, acompanhar, você entra no canal da igreja, tá certo, irmãos? E ouçam, por exemplo, a festa foi uma bênção, mensagem, meu Deus do céu, assistir lá, que coisa linda, irmãos. Deus falou poderosamente aqui no Nova Sintra. Foi uma bênção. Quem já assistiu? Vocês ouviram lá? Assistiram? Olha quantas irmãs. Isso, irmãos. Deus abençoe. Tem muitas pessoas que mandaram mensagem, falaram, né? O quanto foi bom. Agora vamos ler a palavra do Senhor. Já que o pastor Wagner está no meio da rua lá assistindo, não vai vir mesmo? Vamos então, né, irmãos, ler a palavra do Senhor em primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Eu quero agradecer a todos os visitantes. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Seja membro conosco aqui. O pastor dessa igreja, juntamente com os obreiros, as crianças, o conjunto, está esperando vocês aqui de braços abertos. Viu, Felipe? Aí, amém. Cadê a Pâmela? Quando vem o Felipe, vem a Pâmela. Viu, Pâmela? Aline? Vocês estão com todo mundo, tá vendo? Pastor pregar 7 anos na igreja. Flávio tá vindo. Irmãos, o bolo de domingo, vocês gostaram? Quem fez foi a Aline. Quem não gostou, depois fala com ela, mas está uma delícia. Deus abençoe vocês visitantes, tá bom, irmãos? Deus abençoe. Fica firme, não desanime. Problemas todo mundo tem, mas a solução também temos também. Não é só problema não, soluções. Capítulo 13 de primeiro livro de Samuel, no versículo 6. Versículo 6, vamos ler 4 versículos. Quem já achou, diga amém. Amém. Diz assim: vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. Versículo 8. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinou. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhou dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Somente até aí. Fala comigo. Glória ao Pai,
glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós podemos tomar os nossos assentos. Aleluias. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Vamos à nossa rápida meditação da palavra de Deus. Visto que, irmãos, a parte mais importante do culto é a palavra. Eu tenho um irmão mais velho que toda vez, ele não vem na igreja, ele é católico, ele não vem na igreja evangélica não, mas quando a gente reúne para ler a palavra, irmãos, ele fala assim com todo mundo, ó, meu irmão católico, ó, a hora da palavra agora. Quando eu fiz um casamento, né, uma cerimônia de casamento, tinha vários católicos lá. Quem que falou? Agora silêncio, agora o pastor vai ler a palavra. Irmãos, sabe por que eles falam isso? Porque a palavra é de Deus, não é nossa, ainda que a gente não sabe pregar, mas é a hora mais importante. Eu quero ser revelado, eu quero que Deus fale comigo. Leia a Bíblia, apaixona pela Bíblia, fale com Deus. Deus vai falar com você através da palavra. Você quer ouvir Deus falar com você? Quer ser revelado? Deus tem muitas revelações nesse livro, e eu louvo a Deus por isso, porque já pensou se não houvesse a Bíblia, como nós íamos saber que Deus tem uma palavra para nós? E graças a Deus que hoje, 2024, já chegando já no meio do ano, quase no meio do ano, até hoje, o Senhor Deus ainda tem uma palavra para nós. Ele não desiste de falar com o teu povo. Nós é que muitas das vezes ficamos impacientes com as coisas dele. É uma das coisas que eu quero falar com vocês aqui hoje, sobre impaciência, ou pessoas afoito em decidir tal coisas. A história nos conta que naquela época, irmãos, havia muita guerra, filisteus e Israel, até hoje, né? Filisteus. Qual que é a capital dos filisteus? Gaza. E olha bem, até hoje está lá, Oriente Médio. Gaza, se levantou um camarada lá para pelejar até hoje com Israel. Então até hoje tem guerra. É bíblico, olha bem, irmãos, quanto tempo foi escrito isso aqui? E até hoje eles têm guerra lá. Mas, irmãos, Jesus falou assim, e ouvireis rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Eu estava meditando hoje, irmãos, sobre guerras. Ainda que é uma palavra muito ruim, né? Porque, meu Deus do céu, muita morte, muita atrocidade, muitos problemas. Mas, irmãos, a primeira guerra mundial houve em 1914. Aí eu fiquei meditando, graças a Deus, que o Evangelho chegou no Brasil em 1901. Vieram 2 missionários lá dos Estados Unidos, vieram no Brasil e começaram a pregar, Jesus te ama, Jesus morreu na cruz. Lá na Bahia, aí o pessoal começou a acreditar em 1900. Aí muitos se converteram. Aí surgiu a Igreja Assembleia de Deus, 1905, 1910. Aí estourou a Primeira Guerra Mundial, 1914. Muita gente morreu, mas já sabia que o Senhor Jesus salva. Já pensaram se houvesse guerra antes de nós aqui no Brasil ter ouvido a palavra de Deus? 1914 surgiu a Primeira Guerra, mas muitos brasileiros em oração. Jesus está voltando, porque Jesus falou assim, e ouvirei de guerras e rumores de guerra. Mas Jesus não voltou em 1914. Aí se passaram 30 anos, 1945, Segunda Guerra Mundial. Hitler, querendo ser o tal, querendo se massacrar o israelita, foi lá, matou milhões de israelitas. Aí a guerra durou até 1945, 1943 a 1945. Morreram muita gente, mas o povo sabia da palavra de Deus. Jesus está voltando. Olha, vamos preparar a Segunda Guerra Mundial. Meu Deus do céu, vai morrer muita gente. Quem tem 80 anos nasceu naquela época, porque tem 79 da Segunda Guerra Mundial. 85 anos, já ouviu, né? 5 anos que tinha nascido. Segunda Guerra Mundial. Jesus não veio. Agora, pronto. Tem muita gente preocupado com a Terceira Guerra Mundial. Não, Jesus está voltando. Vou preparar. Israel está pelejando. Todo mundo preocupado com a Terceira Guerra Mundial. Mas Jesus falou, olha, ainda não é o fim. Pode ser que aconteça, mas ainda não é o fim, porque haverá guerra e rumores de guerra. E quando a guerra se toca Israel, pronto, é preocupante. Porque quando se fala em Ucrânia, 2 anos de guerra, Ucrânia contra a Rússia, Rússia quer tomar o território de Ucrânia, Ucrânia fala, esse território é nosso, nós vamos morrer aqui, mas vocês não vão tomar de graça. Está lá, 2 anos de guerra, olha, ninguém está ligando.
Está todo mundo tranquilo, né? Em parte, né, irmãos? Porque o presidente já está resistindo. Mas quando se trata Israel, aí muda o foco. Sabe por quê, irmãos? Porque Israel é bíblico, que Satanás sempre quis matar o povo, extinguir o povo de Israel. Satanás sempre quis acabar com o povo evangélico, para que não surja mais palavra de Deus, para que não surja mais, quando Satanás vê uma pessoa zombando de Deus, queimando a Bíblia, zombando, ele gosta. E muita gente gosta, e muita gente, né, irmão, não estou nem aí. Aí isso é bom, Satanás se alegra, mas eu louvo a Deus, que por mais, irmãos, que guerra mata, humilhe, mas a palavra de Deus, ela está aí, ela é eterna, ela foi escrita ontem, ela sobrevive hoje e vai até o final. Jesus vai julgar muita gente através dessa palavra. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus, quem falou não foi anjo não, quem falou não foi profeta não, foi Jesus. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Aconteceu guerras, e a guerra vem, a gente aprende muito com guerra, porque o povo nessa época, irmãos, de Saul reinando em Israel. Mas só que, irmão, Saul teve um reinado de altos e baixos. Saul, quando ele estava no auge, pronto, ele esquecia o povo e começava a desviar. Saul, quando achava que estava bem economicamente, opa, Israel está bem, então vamos esquentar a cabeça não. Opa, o exército está bem, não vamos esquentar a cabeça não. Aí a hora que eles caíam, o inimigo triunfava. Observe, para nós acontece uma coisa: quando você abaixa, o inimigo se levanta. Quando você acha que Deus não está te ouvindo, o diabo cresce. Mas quando você acredita, quando você crê, quando a sua fé está firme em Deus, que Deus está te ouvindo, que você vai vencer, o diabo cai por terra. Mas se você achar que o negócio está ruim, vai piorar, o diabo cresce. É uma luta constante, tem um nível, mas você tem que estar vencendo. O diabo pode querer te maltratar, querer falar mil uma coisa, mas você tem que acreditar, porque o nosso Deus é um Deus de guerra, de vitória, de batalha. Ele não perde, nós não podemos perder. Só que, irmãos, a palavra para Saul era essa: Saul, o inimigo está levantando, não preocupa não, você vai me esperar lá em Gilgal, lá nesse lugar, você vai esperar lá, tá bom, Saul? Tá bom. Porque Samuel era um profeta de Deus. Samuel, irmãos, era um profeta que Deus falava com ele e ele falava com Saul, ele falava com o povo. Samuel era sacerdote e profeta. Saul era rei e profeta. Mas era difícil, em Israel não existia rei, profeta e sacerdote. Só um que foi esses três, foi Jesus. Mas ou tinha rei e profeta, ou rei e sacerdote. Mas um dos três, Samuel, profeta e sacerdote. Me espera lá, Saul. Tá bom, 7 dias eu vou ao seu encontro, eu vou falar o que você deve fazer, a palavra de Deus para você. Sim, senhor, tá bom, Samuel. Saul foi. Mas só que aconteceu, irmãos, o inimigo começou a crescer. O inimigo começou a cercar Israel. 30 mil carros, 7 mil cavalos. Aí Israel ficou com medo, o povo, o soldado, irmãos, começou a esconder no cemitério. Opa, que isso? O negócio vai ficar feio. Cemitério. Outros, nós lemos aqui, olha, começou a esconder em espinho. Como é que você vai esconder em espinho? Opa, ai, não tem problema, o almoço está chegando. Espinho. Como é que a pessoa vai esconder em espinho, irmãos? O outro foi esconder em cavernas. Eles preferiram morrer na boca do leão do que pedir a Deus vitória. Eles preferiram, irmãos, ficar todo espinhado, todo machucado, do que pedir a Deus vitória. Eles preferiram, irmãos, dormir no cemitério, na cova, ficar junto com o defunto, do que pedir a Deus vitória. Isso chama-se precipitação do povo. Chama-se precipitação de quem está desviando da fé. Isso chama-se precipitação de quem já acha que Deus não está ouvindo. Eu acho que o negócio não vai acontecer nada para nós. Vamos esconder no cemitério, no túmulo. Abre esse caixão aí. Mas está vivo, camarada, tá quente ainda, né? Foi enterrado hoje. Abre aí que eu estou com medo do inimigo. O espinho vai espinhar, não tem problema, não. Vamos esconder, porque o inimigo está nos rodeando. Irmãos, essa batalha é antiga. Você que quer ser evangélico, você que é o evangélico,
Você que está procurando, está pensando, está no meio do muro, não sabe se vai ou se fica. Eu vou ser evangélico ou não? Estou na dúvida. Irmãos, uma palavra eu tenho para falar com você. Tem igreja que está falando assim, olha, não sofras mais. Não existe isso não. Sofrimento vai ter. Mas que negócio é esse? Eu quero ter prosperidade, um carro do ano, eu quero ter isso, uma casa, eu tenho que ser próspero, eu quero ser abençoado. Pobreza, quem é pobre, não é porque não é abençoado. Jesus falou, bem-aventurados os pobres de coração, os pobres. Sempre teve pobre na Bíblia. Então você que quer ser um evangélico, seja um evangélico. Mas vai acabar meus problemas? Não vai acabar. Os problemas virão. Sabe por quê? Porque você vai enfrentar eles através da fé. Você vai enfrentar eles através da presença de Deus com você. Porque se eu for enfrentar um problema com um 765, se eu for entrar nas artes marciais, eu vou lutar um taekwondo, um kung fu, um muay thai, eu vou lutar porque se o camarada vier me dar um soco, eu vou me proteger. Se eu for esperar me defender isso, que isso, irmãos? Eu vou perecer. Mas se eu procurar defender através da palavra de Deus, através da presença de Deus, porque o inimigo que a gente luta, que luta conosco, não é, irmãos, o bandido, não é o ladrão assaltante, é o diabo, irmãos, é o inimigo espiritual. Tem muita gente que não entende isso. Tem muita gente que custa entender essa situação. Mas a pessoa me xingou, eu vou falar um palavrão com ele. Ele me ameaçou, eu vou ameaçar ele. Se não acontecer, já falei isso várias vezes aqui. A gente acha que é a pessoa. Uma vez eu estava na Vigília, o culto abençoado. Aí entrou um camarada lá na Pedreira Padre Lopes, Antônio Carlos, perto da Pedreira Padre Lopes. Chegou um camarada, estava só orando. Um camarada de quase 2 metros de altura. Chegou perto do meu lado, cruzou os braços, ficou olhando para mim assim. Falei, pronto. Eu falei, e agora? Me encarando mesmo, orando. Eu falei, ó, já esquema meio assim, né, irmãos? Ó, já tá de dói e tal. Eu falei, não vou sair daqui não, vamos ver o que vai acontecer. Irmãos, a gente orou, um camarada caiu do meu lado. E se eu fosse olhar assim, ó, o que você está me encarando aí? Eu sou crente, mas meu braço não é não, hein? Eu sou crente, mas minhas pernas aqui estão joelho ainda, viu? O que você está me encarando aí? Mas era o diabo espiritual, irmãos. Tanta gente perece achando que é o homem, que é a mulher, mas é o diabo. Mas como é que eu vou saber disso? Ore a Deus, peça a Deus, porque essa peleja vai ser constante. Só que você não pode perder. Tem gente que perde no meio do caminho. Por que você está desviado, irmão? Porque a pessoa me ameaçou, eu fui lá, dei um soco nele, ele está na cadeira de roda. Eu dei uma rasteira nele, caiu em cima da pedra e não anda mais, eu não estou nem aí. E saí da igreja. Por que você não quer ser evangélico? Ah, por causa disso, porque eu tenho um estupim curto. O nosso inimigo, a nossa peleja espiritual, irmãos. Espera aí, Saul, eu vou voltar com a palavra de Deus, tá bom? Todo mundo começou a esconder. Aí o pessoal, irmãos, ficou preocupado. Cadê Samuel? 7 dias. Cadê Samuel? Samuel não chega. Cadê? Samuel tem a palavra de Deus. Samuel tem a palavra. Quem tinha para nós? Cadê ele? Samuel não chegou. O que o povo fez, irmãos? Começou a espalhar. Sabe, irmãos? Quando você acha que Deus não está presente, começa a espalhar. Eu vou para minha casa, eu vou correr da luta, eu vou correr dos problemas, eu vou correr dessa situação, eu não vou casar porque eu tenho medo, eu não vou ter filho porque eu tenho medo da situação hoje, criar filho hoje, Deus que me livre, eu não vou ser isso, sabe, mas que as pessoas medrosas, eu não vou andar na rua porque isso é perigoso, eu posso morrer, medo! Meu Deus do céu, quantas vezes eu vou falar isso, né? Não vou casar porque eu não criar filho, não quer ter filho não, Deus que me livre. Hoje o negócio não está fácil não. Ô irmãos, a gente não pode ser frouxo com a situação. Jesus falou assim, tendes fé em Deus. A hora que ele vê você, que ele quer ver você mais batalhando, é na hora dos problemas. Se você recuar na hora dos problemas, Provérbios fala assim que a sua situação vai ser como frouxo. Você não consegue se enfrentar a luta como ela vem ao seu encontro. Você não consegue enfrentar a batalha do jeito que é preciso. É só no braço, é só nada disso. Agora Saul, como rei, ficou preocupado. O povo saiu, só ficou ele. Ele falou, o quê? Pega o sacrifício para mim, pega o boi, pega o carneiro, pega a ovelha. Vamos sacrificar a Deus. Vamos fazer um sacrifício aqui, porque talvez assim Deus ouve. Assim talvez Deus
nos atende. Só que, irmãos, eu falei que Saul, ele era profeta e rei, não era sacerdote. Para oferecer um sacrifício, tinha que ser sacerdote. Agora ele estava tomando o lugar de Jesus, vamos dizer assim. Agora ele queria ser 3 em 1. Não pode, Saul, isso não te compete. Quando ele acabou de oferecer o sacrifício, Samuel chega. Boa tarde, Saul. Saul, o que você está fazendo, meu filho? O povo começou a espalhar. O inimigo, sabe, irmãos, aquela justificativa que você quer dar, que eu quero dar na hora do problema. O povo correu, o outro correu. Eu fiquei aqui preocupado, eu fiquei coçando a cabeça aqui. Eu tive que oferecer sacrifício, porque assim talvez Deus ouve. Desespero. Quem sabe se Deus vai ouvir a situação? Tem gente aqui que faz igual os profetas de Baal, rasga o corpo, faz de tudo para Deus ouvir. Quem sabe se Deus vai atender? Quem sabe se vai acontecer isso? Oh, irmãos, Deus agrada da paciência. Eu já falei com os irmãos aqui que se Noé não tivesse paciência, ele não construiria a arca. Hoje, nos tempos de hoje, exige-nos certas situações que temos que ter paciência. Saul ofereceu, achou que o desespero era fazer sacrifício. Samuel na mesma hora reprovou ele. Você quer ser um crente de qualquer jeito, Saul? Quanto tempo você está servindo a Deus? Deus já falou com você, Saul. Você entra no desespero. Por quê? Porque o povo espalhou. Porque aconteceu isso. Justificativa. Quantas pessoas que saem da igreja, arrumam um problema, quer se livrar do problema, tentando justificar-se. Eu separei da minha esposa por causa disso, aquilo, outro, não achei. Eu separei do meu esposo porque aquilo, outro, aí eu arrumei outro. Sabe, irmãos? Justificativa. Eu não quero saber do meu filho porque meu filho fez isso. Irmãos, justificativa para vencer o problema. Eu não largo o cigarro porque Jesus sabe que eu sou fraquinho. Eu não largo a escola, a Heineken, a cerveja, porque Jesus sabe que eu sou fraquinho. É porque sabe, irmão, justificativa para ficar servindo a Satanás. Saul, você fez errado, Saul. Deus não tem prazer em sacrifício desse jeito, não, Saul. Deus prefere a obediência, Saul. Se você obedecesse, você venceria. Se você obedecer, você vai em frente. Mas sacrifício não, Saul. Sacrifício não, Saul. Irmãos, e para a gente entender que estamos errados. E a humilhação? Na empresa, você está errado, humilha. Você falou isso, humilha. Saul tentou se esquivar da situação, e não era para se esquivar, é para se humilhar realmente. Samuel, eu errei. Mas não, ele procurou justificar-se diante do problema. Quantas pessoas, né, irmãos, quer justificar-se? Quantas pessoas que não vou aceitar, não vou voltar para Jesus porque minha esposa não é crente, meu esposo não é, porque, sabe, lá em casa não dá, não tem problema não, claro, todo mundo livre-arbítrio até certa situação, é você e Deus. Mas só que, irmãos, o mundo está se afunilando, você sabe disso? O mundo está se afunilando. Nós estamos chegando a certa hora, igual a história da jumenta de Balaão. O anjo apareceu para Balaão, ele apareceu para a jumenta viu o anjo, ela foi se afunilando, ela foi se tentando achar um escape, um jeitinho, até onde não deu, o anjo apertou. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que nos temem, mas o anjo do Senhor também vem executar missões, ele vem executar juízo. Balaão, se a jumenta não se desviasse, você já estaria morto, Balaão. O mundo está se afunilando, irmão, sabe? A gente está vendo assim, afunilando as coisas. Mas qual que vai ser o nosso socorro? O salmista vai falar assim, que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. E o seu vem de onde? O seu socorro vem de onde? Muitas das vezes, irmãos, a gente precipita em fazer coisas. Eu vou sair da igreja porque eu vou passar para outra igreja. Aquela igreja lá é melhor. Eu vou sair daqui, eu vou me aventurar-se. Espera lá, mas já orou a Deus?
Já falou com o dono da sua vida? Já falou com aquele que conhece, que fez o seu corpo? Aquele Deus que a gente não conhece. Nós servimos a Ele porque cremos através da palavra dele que Ele está aqui. Ele fez todas as coisas. Aquele Deus que antes que a gente fale alguma palavra, Ele já sabe. Já parou para nós servirmos, para procurarmos ideias com esse Deus? Meus irmãos, a mensagem para nós é essa hoje. Não justificar-se, não precipita. Talvez me chamou a atenção a irmã que veio quarta-feira aqui. Deus usou a irmã Sara e falou: olha, você vem aqui hoje procurar uma palavra de Deus, porque se Deus não falar com você hoje, você vai tomar uma decisão, você vai largar tudo. A irmã levantou a mão. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Deus ainda fala. Deus ainda fala, irmãos. Nós é que precipitamos em fazer certas coisas sem falar com Deus. Vou tomar uma decisão sem consultar a Deus. Desculpa-me, é fatal. Desculpa-me a minha franqueza, mas eu preciso falar. É ruim, vai ser fatal. Aí daí aqui a pouquinho passa dias. Cadê aquele irmão? O que aconteceu? Tomou uma decisão que seria das piores. Você que está nos visitando, que é católico, de outro ministério, fale com Deus, Deus fala com você. Eu duvido se Deus não fala com você, eu duvido. Duvido. Uma coisa que eu duvido. Mas irmão, como que Deus vai falar comigo? Deus vai falar através de sonhos. Deus vai te alertar, mas não toma decisões sem falar com Deus. Pode te prejudicar. Saul, na mesma hora, quando ele tomou essa decisão, sabe qual foi o resultado dele? A partir de hoje, Saul, você não vai ser mais o rei de Israel. Acabou o seu reinado, Saul. Hã? Como é que é? Acabou, Saul. Você se precipitou. Já pensou, irmãos? A gente ouve uma palavra dessa. A partir de hoje você perdeu a sua casa. Você precipitou. A partir de hoje o seu casamento vai acabar porque você inventou uma mentira. A partir de hoje, sabe, irmãos? Saul teve que enfrentar isso. Saul acabou o seu reinado. Teve que engolir seco. Como é que é, Samuel? Deus, assim diz o Senhor. Você precipitou nessa situação e acabou. É ruim, né, irmãos? É ruim. Ninguém quer ouvir essa palavra. Não tem jeito para você mais. Deus te rejeitou. Não tem jeito, não tem. Mas que isso? A decisão que você tomou sem consultar a Deus lhe prejudicou. Foi fatal. Então antes, irmãos, qualquer situação, familiar, material, trabalho, qualquer situação, fale com Deus. Deus, qual situação? O que eu devo fazer? Me ajuda. Deus vai te ajudar. Ele é o maior interessado. Deus vai te ajudar. Deus não desampara. Note bem, irmãos, se toda palavra ociosa que o homem falar, toda palavra falsidade que o homem falar, vai dar conta no juízo. Imagina uma oração que você fizer a Deus. Deus vai te ouvir. Deus vai te atender. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Deus fale mais poderosamente no coração de vocês. Irmãos, e eu quero agradecer a todos que ajudam a igreja. Mas nessa noite tem alguém para aceitar o Senhor Jesus? Eu quero aproveitar que a gente leu a palavra, a gente falou desse Deus tão grande, que a gente reúne nesse quadrado. Hoje, aqui a igreja, se a igreja sair daqui hoje, amanhã se colocar um bar aqui, vai virar bar, vai virar discoteca. Mas enquanto esse salão é lugar de louvar a Deus, venha. E nessa noite, será que tem alguém que quer reconciliar com Deus? Você quer aceitar o Senhor Jesus? Deus falou com você na sua casa?